Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu tô com muita saudade de vocês e por isso eu resolvi vir aqui para contar uma história para vocês. Mas não é qualquer história não. Eu tô aqui para contar a verdade sobre a Páscoa. Pois é, tem muita criança que ainda não conhece o verdadeiro significado dessa data tão importante e especial para nós. Então, se você quer conhecer toda a verdade sobre a Páscoa, fica ligadinho que eu vou contar tudo para vocês. Vamos lá? Há muito tempo atrás, Deus criou todas as coisas. Mas o que Deus fez de mais importante foi nos criar. Deus criou você e Deus me criou também. Ele nos criou para que nós vivêssemos juntinhos eternamente com Ele, como amigos. Mas a Bíblia diz que nós pecamos e nos afastamos da presença de Deus. Pois é, pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala ou que a gente faz que não agrada ao coração de Deus. A Bíblia também diz que o preço desse pecado é a morte. Então, nós estaríamos condenados a viver para sempre longe da presença de Deus. Só que Deus nos ama tanto, tanto, que Ele resolveu todos os problemas para nós. Pois é, se o preço do pecado era a morte, alguém ia ter que morrer. Mas não poderia ser qualquer pessoa. Teria que ser alguém puro, alguém santo, alguém sem pecado nenhum. Então Deus resolveu enviar o seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar da morte e nos reconciliar com Ele. Foi então que Deus enviou Jesus à Terra. Jesus, o seu Filho. Ele veio e ele falava para as pessoas do amor do Pai por nós, do amor de Deus por nós. Jesus ensinava todas as pessoas. E durante o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, Jesus fez alguns discípulos. Eram 12 amigos de Jesus, que aprendiam com ele para que depois que Jesus não estivesse aqui, continuar a pregar a sua mensagem. Só que nós temos um problema. Tinham algumas pessoas que não gostavam de Jesus. Pois é, tinham alguns inimigos de Jesus. Eles achavam que Jesus não era o Filho de Deus. E eles questionavam tudo o que Jesus fazia. E eles queriam achar algum pretexto para matar Jesus. Pois é, eles queriam pegar Jesus, prender ele e matá-lo. Só que, quem poderia prender o Filho de Deus? Pois é, ninguém poderia prender o Filho de Deus, a não ser que ele mesmo se entregasse. Foi então que certo dia, quando Jesus soube que já estava quase chegando a sua hora, ele chamou 3 discípulos para orar junto com ele, porque ele estava muito angustiado. E esses 3 discípulos foram junto com Jesus até o monte orar. Quando eles estavam lá, vieram os inimigos de Jesus. Os inimigos de Jesus vieram para prendê-lo. Mas lembra que eu disse que ninguém poderia prender o Filho de Deus? Então Jesus se entregou aos seus inimigos. Os inimigos de Jesus, pegaram ele e maltrataram Jesus. Os inimigos bateram em Jesus, cortaram o corpo de Jesus, cuspiram em Jesus. Eles maltrataram muito a Jesus, muito mesmo. O corpo de Jesus ficou todo desfigurado, todo desfigurado. Eles nem poderiam mais reconhecer Jesus. Foi então que eles pegaram uma cruz e eles colocaram Jesus nela, para que ele fosse morto, crucificado. Só que lembra que eu disse que ninguém matava Jesus, mas que ele se entregou por nós. Quando Jesus morreu, o sol se tornou noite e
tudo ficou escuro. E os inimigos de Jesus viram que ele era realmente o Filho de Deus. Então todos correram. Após Jesus ter morrido, um amigo de Jesus, chamado José, pediu o corpo de Jesus para que ele pudesse ser guardado. Foi então que José pegou um túmulo que era dele, envolveu o corpo de Jesus em alguns panos e colocou Jesus dentro desse túmulo. E uma grande pedra foi colocada na frente desse túmulo. Passados 3 dias, algumas amigas de Jesus vieram visitar o túmulo. E quando elas entraram para ver o corpo de Jesus, elas descobriram que, na verdade, o corpo de Jesus não estava mais lá. E elas começaram a chorar, porque elas pensavam que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus. Foi então que apareceu um anjo e perguntou para elas por que elas estavam chorando. E elas disseram: nós choramos porque o corpo de Jesus não está aqui. Alguém roubou o corpo do nosso mestre. E o anjo disse para elas: ninguém roubou o corpo de Jesus, mas Jesus ressuscitou. Crianças, o verdadeiro significado da Páscoa não se trata de ovos de chocolate, não se trata de coelhinhos, não se trata de nada além do sacrifício de Jesus. Neste dia tão especial, na Páscoa, nós nos lembramos não só da morte de Jesus, mas nós lembramos da ressurreição. Nós lembramos que Jesus morreu sim, ele enfrentou a cruz e ele morreu para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado. Mas Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele não está mais naquele túmulo, mas ele vive e ele reina para sempre. E quer saber mais de uma coisa? Um dia, Jesus vai voltar. Ele vai voltar para me buscar e para te buscar. E para nos levar para morar para sempre no céu, junto com Ele e junto com Deus. Crianças, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Não se trata de um coelhinho trazendo ovos de chocolate para nós. Se trata de Deus nos dando de presente Jesus, o seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar, para nos livrar do pecado e para nos reconciliar com Deus. Agora, nós podemos ter a vida eterna, por causa do sacrifício de Jesus feito lá na cruz do Calvário. Nós podemos ter a vida eterna, nós podemos ser amigos de Deus novamente e viver com Ele para sempre. Basta que nós aceitemos Jesus como nosso Salvador. Então, se é esse o desejo do seu coração, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita assim comigo. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que eu pequei e eu reconheço que só o Senhor pode me salvar do pecado. Eu te agradeço por ter enviado o seu Filho, o seu único Filho, para me salvar. Muito obrigada, Deus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Agora, você pode ser amigo de Deus de novo. Eu estou muito